dia. Já estamos em live. Já avisei pessoal do canal do Telegram. Bom dia. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Tá só mais uns segundinhos. Oi, Cláudia, bom dia. Seja bem-vinda, minha querida. Hoje um tema bem legal. Aliás, uma live legal, né, com base no que vocês me perguntaram, questionaram. Bom dia, sejam bem-vindos. Essa é a nossa 8ª live dessa série de lives de médium para médium. Uma série de lives que tem o objetivo, né, de te oferecer reflexão, oferecer conteúdo em torno da mediunidade. E não só da mediunidade, mas da mediunidade na tua própria vida. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais essa live, essa 8ª da série de lives de médium para médium. Eu sou Tato Cunha, sou médium, oraculista e sacerdote. E te convido para estar comigo esses minutos, né, que já está começando, para a gente pensar, refletir a respeito da mediunidade em nós. Não só a mediunidade em si, mas ela na nossa vida, na tua vida. Então, médium, esse momento assim, né, de médium para médium. Até coloquei uma música para dar uma introdução, ó. Sabe lá fora e aqui tá tanto frio, me dá vontade, porque hoje o dia tá friozinho aqui no Rio de Janeiro, né, desse inverno estranho desse ano. Então, nesse clima de chuva, de friozinho, dessa manhã de sexta-feira, mais uma vez, sejam bem-vindos a essa 8ª live da série de médium para médium, com o objetivo de te oferecer uma oportunidade de reflexão e aprendizado em torno da tua mediunidade e da mediunidade na tua vida, né? Esse é o propósito grande. Em cima do que vocês me colocaram, mandaram mensagens, postaram no dia da live de terça-feira, eu modifiquei algumas coisas e construí essa live em cima dessa necessidade que vocês estão me apresentando. Então, antes de passar, para a gente começar o tema de hoje, eu falei na semana passada, na terça-feira, aliás, nessa semana, que a gente teria live especial já esse final de semana. Mas eu informei lá no meu canal, informei para todo mundo que não seria, eu confundi, deu uma trocadinha assim na minha cabeça. Então, a série especial não é agora. Daqui a pouco eu aviso vocês quando vai ser, mas não é nesse final de semana não, tá bom? Então, mais uma vez, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a esse momento nosso de médium para médium. Bem, vocês viram lá que eu postei na arte, né, a respeito do tema de hoje, postura e dúvidas na mediunidade. Porque o que move muita gente que eu observo desde quando eu comecei a trabalhar, começando a pensar em mim, porque assim, quando eu estou falando aqui, eu observo muito a minha vivência, né? Aquilo que eu passei e aquilo que eu passo, porque a gente não existe médium PhD em mediunidade, estou pronto, perfeito, não. Conforme você vai, é que nem a vida, né? Não existe vida sem obstáculos, sem desafios, sem problema. Se a pessoa não quer ter um problema, ela não existe, né? Ela tem que inexistir, porque faz parte. Conforme você vai superando obstáculos, desafios vão surgir para a gente enfrentar. Faz parte do processo. E na mediunidade é a mesma coisa. Então você vai vencendo situações, vai aprendendo situações, né? Vai conseguindo resolver problemas, desafios teus, e novos aparecem. A mediunidade ela vai se expandindo, ela vai vai se tornando vai se expandindo mesmo. Acho que eu tentei procurar outra palavra, mas é a melhor que eu encontrei até agora, tá? Então, nessa situação toda, eu observo assim, de dúvidas que eu tinha
crises mesmo que eu tive no início da minha mediunidade, porque assim, eu tenho um perfil muito questionador, eu tenho um perfil de estudo, eu sou professor, então, e quem é um professor também é aluno, óbvio, né? Eu sempre questionei tudo. Eu contei lá na primeira live, eu acho que eu contei, se não contar eu conto de novo. Eu lembro quando eu comecei a ter contato com a teoria a respeito da mediunidade, que foi numa casa espírita, na época que meu pai desencarnou, eu tinha 11 anos de idade. Então muitas crianças estavam lendo livros na livraria de criança, né? Com a temática infantil. Eu não queria, eu li dois livros que são bem complexos dentro para uma criança, né, óbvio, até para um adulto, que é Memórias de um Suicida, que foi um livro, um relato, né, de tudo que aconteceu com o espírito de uma pessoa que se matou, que ceifou a própria vida física, através de uma médium notável chamada Ivone do Amaral Pereira, o outro livro, Metapsíquica Humana. Quem é que lê um livro com 11 anos de idade, em 1989, chamado Metapsíquica Humana, de Ernesto Bozano? Me explica isso. É a minha característica, né? Então tem pessoas que não questionam nada, tem pessoas que falou assim seja, tá, é assim mesmo. Mas eu não sou assim. Então, e temos um grande número de pessoas que é questionadora. Isso é maravilhoso. Quando isso gera um distúrbio, quando se torna um distúrbio, é quando é um questionamento constante, de maneira que perturbe a mim, prejudique a mim e ao meio, tá? Então, o questionamento, esse instinto de querer saber as coisas é maravilhoso. Faz parte do nosso processo de aprendizado, né? Então, nessa situação toda do meu universo, da minha vida como médium, sempre tive esses questionamentos, sempre tive bom dia para quem está entrando, sejam bem-vindos. Olha, Thaís entrou, Maria Ângeles, bem-vinda. E mais quem está ali, bem-vindo para vocês, tá? Daqui a pouco eu vou dar uma olhadinha ali, vou olhando, porque se eu ficar olhando toda hora, o cérebro aqui se desconecta. E aí nesse processo de dúvidas que eu tinha, eu comecei a resolver, e olha, a gente foi estudar muito, me estudar, e o diferencial não foram só livros, não foram só cursos, que eu fiz cursos longos, curso de 2 anos, né? Tinha um curso longo de 2 anos para poder trabalhar na reunião mediúnica. Na época do centro espírita que eu comecei, né? E eu tive a bênção, como eu sempre falo, de um médium já treinado, já experiente, que trabalhava há muitos anos, décadas, e que me orientou muito, que eu comecei com aquela orientação, com uma boa orientação. E olha que mesmo com boa orientação, eu fiz muita besteira, muito jovem, comecei muito novo, gente. Muita gente na adolescência estava saindo para balada, eu vim sair para balada depois, né? Com 21 anos é que eu comecei a sair. Antes disso eu estava trabalhando. Então, nessa situação toda, tiveram dúvidas, eu questionei muito, obtive respostas. E comecei a observar médiuns que me procuravam com dúvidas, médiuns que me procuravam surtados, com crise, não estou entendendo, não entendo esse processo em mim, por que eu sinto isso, por que eu sinto aquilo. Eu cheguei a ser chamado para participar de grupos de atividade mediúnica para analisar situações de posturas de médiuns que estavam acontecendo e que não condizia com o formato daquela reunião. Porque existem diferenças, gente. O trabalho mediúnico no centro espírita, que chamam de kardecista, né, ele tem um formato. O médium, na sua atuação mediúnica dentro de um centro espírita, ele é o formato. Um médium atuante num terreiro de Umbanda tem outro formato, outra atuação, né, outra forma de expressão. E mesmo na questão da Umbanda, aí tem o catimbó, o tambor de mina, o candomblé, que tem casas de candomblé que abrem espaço para o transe relacionado a entidades, varia também. Vai depender de quem está liderando, quem está dirigindo, quem está conduzindo.
E aí a gente vai observar o número de posturas e dúvidas alarmantes. Né? Wagner, meu querido Wagner, bom dia. Seja bem-vindo. Que alegria ter você aqui. Tá travando? Nossa, então deixa eu ver aqui só. Como é que eu vou fazer aqui? Peraí. Já voltou ao normal? A Maria Angelis disse que no Instagram tá travando. Disse tá ok aí e manda um ok. E tá no 4G. Para que não tenha essa, não sei se é essa chuva toda, né? Sei lá, dá uma ventania. Tá normal, beleza. Porque tá uma chuvarada doida aqui hoje. Obrigado, meu amigo. Olha, Wagner Lira Tarô. Sejam vocês que têm interesse em aprender, né? Que é uma pessoa assim espetacular. E tá com um trabalho lindo, vários trabalhos lindos de lives. Olha, procurem aí o Wagner Lira Tarô. E a outra pessoa que eu sigo e tive a honra de conhecer, ainda não conheci ao vivo, é a Thaís Figueiredo. Gente, Thaís Figueiredo tem um trabalho incrível e olha, Thaís, tem me ajudado muito te acompanhar no teu Instagram, viu? Sobre a nossa apresentação, nosso formato, nossa imagem pessoal. É legal. É extremamente importante, né? E aí, voltando sobre essa questão de posturas e dúvidas, é muito médium cheio de dúvida, muito médium crisado, muito médium cheio de conflitos, podendo colocar terra abaixo, uma forma de linguagem, né, um projeto de vida. Porque se eu parto do pressuposto que sou um ser que reencarnou e que eu tracei um projeto para esta existência, porque quando você se matricula numa universidade, você tem um projeto. Você se matricula no curso de pós-graduação, você tem um projeto. Quando você faz uma inscrição para um curso, um treinamento online ou não, você tem um projeto, faz parte de um projeto da tua vida. Isso não é diferente quando a gente vai reencarnar. A gente assume, né, consegue a chance de reencarnar, vem para a Terra, um novo corpo físico, e dentre todos esse nosso projeto, a gente tem o trabalho da mediunidade, que ela não está por acaso, caiu, eu sou médium, pluft, não existe isso. E aí eu posso colocar tudo isso abaixo, um projeto que é meu, não é de ninguém não, gente. O projeto é meu, para que eu alcance patamares interessantes no meu processo de desenvolvimento pessoal. Porque a gente é um espírito que tem como objetivo desenvolver-se. Se tornar melhor, aprimorar-se, né? Naquilo que a gente hoje, se a gente parar para pensar 10, 15 anos atrás, quanta besteira a gente fazia, né? A gente continua fazendo, mas tem coisa que a gente melhorou. Então, é mais ou menos por aí essa vibe da nossa encarnação. Então, assim, quando a gente pensa em postura mediúnica e dúvida, eu preciso lembrar e ressaltar que é importante que eu tenha o conhecimento das bases da mediunidade. Eu preciso ter conhecimento de algo que eu até citei aqui, falei uma coisa, do ser espiritual, que sou eu. Se eu não acredito que eu sou um espírito que reencarnei, portanto também não acredito em reencarnação, então não dá para entrar nessa vibe do que a gente está falando aqui. Porque a tua base, ela é diferente. Eu preciso questionar e refletir nessas bases. Porque, a meu ver, como pessoa e médium, foram essas bases teóricas que fundamentaram o meu entendimento e compreensão da mediunidade em mim. Da maneira mais racional, lógica possível. Porque muita gente fala assim, a mediunidade é uma coisa, é um sentimento, é uma sensação que vem, que você sente o espírito, que ele vem, te possui e fala, isso é muito vazio. Por que eu sou médium? Para que serve a mediunidade? Qual a finalidade dela? Por que tem gente que é médium e outras não são? Tato, você falou que médiums todos somos. Sim, todos somos. Mas eu também disse que existe o médium, aquele que ostensivo, que tem mais intensidade. E é esse que eu estou me referindo quando digo que há médiums e outros que não têm essa mediunidade mais intensa, né? Que é a vidência, a audição, a incorporação, psicofonia, psicografia,
né? O desdobramento que sai do corpo de maneira consciente e vai para a vida espiritual. Então, eu preciso ter essas bases, compreender que eu sou um ser espiritual, que eu estou reencarnado, que tenho um corpo espiritual. E que tem várias doutrinas que há milênios já têm essa visão. Os egípcios tinham uma visão de corpo espiritual, só que chamavam de outros nomes. Porque esse corpo espiritual, que eu chamo perispírito ou corpo astral, o nome perispírito, só relembrando que foi dado por Hippolyte Léon Denis Rivail, o Allan Kardec, foi um cara que estudou muito mediunidade, né? E então ele fez uma comparação, ele falou, cara, eu vou ter que colocar um outro nome nisso. Eu estou organizando o estudo, vou colocar, ele se inspirou no fruto, que tem o perisperma, né? Peri em volta de, esperma, semente. Então ele colocou perispírito em volta do espírito, que envolve o espírito. E é como se fosse o corpo que liga espírito à matéria, célula a célula. Então, entender que existe esse corpo espiritual, esse corpo astral, que ele tem toda uma estrutura orgânica, que ele é uma matéria que não é essa matéria que a gente toca, mas Kardec chama de envoltório semimaterial, né? Os espíritos que passaram para ele e que fez sentido, né? E que muitos outros de outras denominações filosófico-religiosas definem. Eu entender por que eu estou falando tanto de corpo espiritual. Porque a mediunidade está sediada no organismo. Ela está sediada nesse corpo espiritual e, portanto, no meu corpo material. Ela se expressa no meu organismo. A sede da mediunidade é orgânica. E esse corpo espiritual, perispírito, ele tem uma capacidade de expandir-se, de ser penetrado, de interpenetrar outros corpos. O corpo espiritual, tá, gente? Então, se ele se expande, ele vai entrando em contato com outros corpos espirituais. E isso eu não estou falando de espírito. A linha de pensamento está dando para pegar e segurar? Mandou um ok aí. Então, ninguém mandou ok, mas aí eu consegui captar que sim. Nessa situação, eu entender que a mediunidade está localizada no perispírito, eu vou compreender todo um processo aí. E vou entender que acontece em mim. Né? Então, ele cedia a mediunidade, ele se expande. Então, quando ocorre o transe, eu começo a expandir o meu perispírito, e eu não falo, eu quero expandir o perispírito, o corpo astral, não existe. A sensibilidade é tão grande que naquele momento que eu estou concentrado, pesquisa a palavra concentrar, concentração. Né? Eu estou voltado para o centro, eu estou direcionado a um ponto. Então, eu, médium, estou concentrado naquele momento e aquela minha concentração começa a expandir em contato com a entidade comunicante, o corpo espiritual dela também entra em contato com o meu e essa interação corpo espiritual a corpo espiritual começa a abalar o meu sistema nervoso central. O meu sistema nervoso central começa a se conectar com as energias da entidade comunicante e aí o processo começa a acontecer. Então, nesse momento, o corpo astral da entidade entra em contato com o meu corpo astral, ocorre um abalo, ocorre um processo de influência poderosa no sistema nervoso central e no sistema simpático. O sistema simpático é esse sistema nervoso responsável pela taquicardia, respiração ofegante, até a parte do nosso intestino, funcionamento. Por isso a gente começa a ter uma reação fisiológica. Sabe a aura que alguns chamam de áurea, a áurea é a senhora que a gente conhece, a dona Áurea, mas não é áurea, tá? É aura. Então a aura é a expansão desse meu perispírito, desse meu corpo espiritual. Então eu começo a expandir e o corpo espiritual da entidade começa a entrar em contato com o meu, ativou meu sistema nervoso central, sistema nervoso simpático, o processo todo acontece.
E aí, nesse momento, o como ele acontece é que surgem as dúvidas e os questionamentos. É nesse momento em que a gente vai observar vários cacoetes mediúnicos, né? E vários médiuns surtados com o processo mediúnico. Aí a questão é, por que é que você é médium? Você já parou para perguntar isso para você mesmo? Por que é que você tem essa mediunidade? O que ela te gera? Que emoção ela te traz em saber que você é médium? Que pensamentos te traz? Se te gera bem-estar, esperança, legal, você está afinado. Você compreendeu o propósito dessa ferramenta, dessa faculdade, que é como pensar, como falar, como dançar, como a inteligência, né? Então, nesse momento, eu entendi e compreendi e aceitei. Porque se eu, quando penso na minha mediunidade, ela me perturba, me despertando irritabilidade, alteração, gente, é fato. Quando eu me irrito com algo, o problema é meu, não é do outro. Tem gente que fala assim, mas a fulano me irrita. Aquela pessoa, a presença dela, o que essa pessoa te incomoda? Ela nasceu. Não tem gente que incomoda a gente só porque ela existe. Mas o processo é nosso. O problema não é da pessoa. Tudo bem que tem gente que, né? Mas o processo é meu. Se eu te incomodo, o problema é teu. Se você me incomoda, o problema é meu. Se a mediunidade está me perturbando e me irrita profundamente, me provoca desequilíbrio, o problema é meu. Eu preciso saber de onde isso está surgindo. O meu inconsciente está gritando para identificar onde surgiu essa problemática e que me aflige tanto. Eu não aceito a mediunidade em mim. Se eu não aceito, ela fala de mim. Essa não aceitabilidade. E aí a gente para pensar como nós somos vaidosos, arrogantes, em achar que somos detentores, né, de tudo que pode acontecer. A gente pode escolher o nosso destino. Na verdade, a gente escolhe ele. Mas a gente mascara de sofrimento, de dor, na vitimização, uma vaidade que está escondida ali, uma arrogância que está escondida ali, um orgulho que está... Eu quero que as coisas sejam como eu acredito que devam ser. Quem somos nós hoje? Bem mais compreendidos do que antes. Então imagina daqui para frente, isso no contexto de uma encarnação. Imagina na eternidade. Eu tenho a crença de que o espírito é eterno, é imortal, né? Então, quanto eu vou evoluir nesse processo? Então, eu julgar que a mediunidade eu não aceito porque ela não quero que ela seja assim, é arrogância minha, é vaidade minha. Olha que alegria que eu estou vendo aqui, Babalorixá, Lamefá, ô meu querido, Mojubá, que alegria vê-lo aqui. Então, nesse momento, senti uma intuição para olhar, olha, viu que é um processo intuitivo. Então, nesse momento, eu preciso ver como é que está a minha relação com a minha mediunidade. Porque senão não adianta nada eu estudar o que é mediunidade, onde ela vem, onde é que ela está sediada. Eu preciso entender a minha relação com ela. Por isso a gente falou em vaidade, em animismo, nas outras lives. E por isso a gente está trazendo essa reflexão que vocês me trouxeram, né? Nas mensagens, nos comentários a respeito de dúvidas e posturas. Porque o que eu observo, desde o tempo que eu era espírita e quando eu entrei nesse encontro maravilhoso que eu tive com a religião de matriz africanas, ainda que eu diga que a minha maior religião é o orixá, que é a minha escolha, independente de denominação religiosa, mas eu observo muitos problemas que acontecem com pessoas em transe mediúnico. Né? Como eu já citei, comecei a citar na live passada, tem gente que fica perturbada porque é obrigado naquele momento a entrar em transe. Porque começou a tocar uma cantiga tal e a pessoa tem que entrar no transe. E se a pessoa não sentir nada? E ela é obrigada a entrar no transe. Gente, isso é muito triste.
Isso é terrível, isso dilacera uma pessoa. E é por isso que tivemos até a participação na terça-feira de uma seguidora, a Renata, se não me engano, que ela disse que ela se afastou do terreiro. Porque no momento que cantava uma tal cantiga, ela tinha que entrar no transe e ela não entrou. Gente, se ela não entrou, é uma postura terrível, ridícula, nojenta, arrogante de um sacerdote, de uma sacerdotisa, de um dirigente, agredir verbalmente ou psicologicamente, emocionalmente o médium, dizendo: você tem que entrar em transe. Isso revela uma arrogância e uma ignorância da pessoa. Mas é um processo em cadeia. A gente vê muita gente ignorante no conhecimento da mediunidade. E não vai dizer que isso não é real, porque é. Ah, mas na minha casa não é assim. Será que você parou para ouvir os teus seguidores, os teus filhos espirituais, ou aqueles médios que você dirige e coordena? Você já parou para ouvir, perguntar como é que você está se sentindo? Por que você não entrou em transe? Por que você não virou, não incorporou? Por que você ficou desse jeito, daquele? Isso é um processo de chegar com o outro e auxiliá-lo nesse desenvolvimento. É acolher para ensinar. Eu vejo que tem muita gente num papel de liderança e que de líder não tem nada. Liderança, eu acolho, eu envolvo as pessoas. Posso ser severo, austero? Um líder severo, austero? Posso. Isso não quer dizer que eu tenho que ser grosseiro, mal educado, ríspido. Esse é o problema da pessoa, né? E aí a gente vê médios que já chegaram vários comigo e falaram assim: olha, o que acontecia? Eu tinha que virar, entrar em transe lá e eu fingia. Daí eu tinha que fingir. E o problema é de quem? Então, nesse processo, que acontece, vamos pegar esse transe mediúnico, né? Ô Maria Ângeles, obrigado, minha querida. Obrigado mesmo. E é uma alegria compartilhar e ter esse feedback com vocês. Anabela, minha querida, beijo. Portugal participando dessas lives, que legal. E no momento do transe, imagina lá que o médium se concentra. E aí, a concentração do médium se firma, ela precisa estar firmada. O médium concentrou, independente do lugar, tá? Se for, vamos colocar aqui o contexto, num centro espírita. O momento está sentado, tem uma mesa, faz uma leitura de uma página, uma oração, e aí silencia e todos, né, se concentram. O que acontece em geral numa reunião mediúnica de um centro espírita? Apaga-se a luz e deixa um abajur, mas isso não é obrigatório. Eu já vi que em alguns centros, na época que eu participava, alguns médiuns acham que isso é obrigatório para acontecer o transe. Não precisa de luz forte e fraca para acontecer transe. O transe acontece independente disso. Agora é óbvio que coloca-se uma penumbra para facilitar a concentração e tirar a perturbação do ambiente, ainda que seja numa sala fechada. Agora, num terreiro, né? Existe o desenvolvimento mediúnico. Tem terreiros que tem, que maravilha. O desenvolvimento mediúnico, aí a minha opinião, é uma reunião que tem que ocorrer semanalmente e que não tem participação de público, porque não é algo para o público. É diferente de uma festa de caboclo, de pombagira, de exu, de orixá. Né? O desenvolvimento mediúnico é uma reunião fechada. Quanto menos intervenção externa tiver, melhor, porque os médiuns estão em educação da mediunidade. Então eles não conseguem se concentrar direito. Qualquer situação que tem externa, ele vai prestar atenção. Sabe aquele médico que entra na roda lá e ele fica olhando para... Ou então fica olhando o que está acontecendo, a entidade está envolvendo lá para vir, a pessoa não vem. Eu já vi assim, médicos que estão há 20 anos, eu vi muito isso, começa a fazer um toque para a chamada, a pessoa entrar em transe e o médium está lá, né? Falei, gente, se é médium e está há 20 anos, não tem pelo menos uma entidade que não vai vir naquele médium para poder, né, vir, né, trabalhar, sei lá, com que objetivo? Sabe aquele soldado no quartel à espera de serviço? O médium que está lá, está tocando tambor, o ambiente muda, a energia fica, né, preparada. Aquilo favorece o transe, tem alguma coisa esquisita aí, né? Então, nesse momento que o médium se concentra,
ele firma a sua concentração, estabelece-se ali o transe mediúnico. No momento que quanto mais o médium se firma, ele vai atraindo, é um processo de atração como se fosse ferro e imã. Então ele atrai o espírito, a entidade comunicante, aquela energia espiritual, seja ela qual for. Então nesse processo de atração acontece, aí surge o transe propriamente dito da mediunidade. Por isso que não deve dirigente de reunião mediúnica ou sacerdote, né, em terreiros forçar o médium em desenvolvimento na hora ter que, bora, acabou, chegou, dei logo seu ponto. Não, deixa firmar. E aí vai firmando. Aquilo, a mediunidade, a concentração do médium vai firmando até que a acoplagem aconteça. Lembrando que a acoplagem não é que a entidade entra no corpo. Lembra que é o corpo espiritual que se expande e entra em contato com o corpo espiritual da entidade. Então, aquele momento, o médium precisa de firmar aquela conexão. Ele está percebendo que ele já está envolvido. O médium está percebendo que a entidade já o envolveu, ele já está sentindo as vontades que não é dele, e ele vai silenciando e vai apagando até que venha a vontade, e aí ou brada, ou grita, ou saúda, ou ri, ou fala, e aí vem um gesto e o processo acontece. É uma vontade que é muito maior que a minha. É uma vontade que sobrepuja a vontade do médium. Isso é uma característica básica. Agora, se eu sinto envolvimento mediúnico, senti a entidade, mas eu não sinto aquela impulsão, eu estou questionando, mas isso aqui é meu? Isso aqui não. Mas por que eu estou sentindo vontade de gritar? Eu estou com vontade de rodar e pular. Por que eu estou sentindo vontade de rodar e pular? Gente, se você ficar se questionando e querer tomar conta de tudo, então para. Vai para um psicólogo, vai te conhecer, vai te analisar, medita, te acolhe com amor, né? Conversa contigo terna e bondosamente. Você está precisando se acolher. Porque se você questionar demais no momento do transe mediúnico, você vai perturbar e nunca ele vai fluir. Tem um exemplo. Se você está num grupo em desenvolvimento, tem um dirigente, tem um sacerdote. O papel dele é te ajudar. Ah, mas ele incorpora. A entidade que está vindo nele, ela vai ajudar. Eu tive a bênção de participar de desenvolvimento mediúnico no terreiro, em que a cabocla vinha na sacerdotisa, e nos mais velhos, eles entravam em transe com seus caboclos, suas entidades, e aqueles que já eram firmados, eles ajudavam os médios em desenvolvimento. Então, entrega-te. Você precisa confiar. E aí vai naquele processo. Sabe? Ah, mas eu tenho dificuldade. Deixa eu ver até aqui meu roteiro, se eu pulei alguma coisa. Eu tenho dificuldade. Tem um exemplo aqui que eu aprendi nos meus estudos que é maravilhoso. É um exemplo do dentista. Quando a pessoa fala assim, ah, mas só que na hora que eu entro em transe, eu fico pensando, aquele pensamento é meu, não é meu, não é meu. Lembra que no começo, olha a live Animismo e Vaidade, sobre animismo, tá? Que aí vai te ajudar bastante se você não viu. Então, naquele início da mediunidade é 90%, 95%, quiçá, do médium, e só 5% da entidade. E aí vai treinando, precisa treinar, tá? Além do treino, precisa estudar, que é o diferencial. Porque o estudo vai me fazer trazer uma consistência naquilo que eu estou treinando. Eu entender por que é que eu estou sendo médium, o papel daquilo na minha vida. Então, no momento que está vindo, que eu sinto aquele envolvimento, taquicardia, tremor, né? Treme até, treme tudo, né, gente? Você sente arrepio, vai variando, anestesiando, aquela coisa toda. Eu preciso deixar vir. E aí a pessoa fala assim, ah, mas aí eu fico pensando, como é que faz se eu sinto muita dificuldade e fico pensando muito na hora do transe? Aí tem esse exemplo maravilhoso que eu aprendi com o exemplo do dentista. O dentista, eu até anotei aqui, quando você vai a um dentista, você faz o quê? O que o dentista fala para você? Abra a boca?
Se você não abrir a boca, ele não vai poder fazer nada. Então, a mesma coisa para o médium. O médium que quer ter uma comunicação legal, que ele tenha um trabalho mediúnico, que tenha com qualidade, ele precisa primeiro estudar, óbvio, isso é base. Ele precisa participar de uma reunião que tenha um dirigente lúcido que o auxilie, e ele precisa abrir a boca, gente. Se não abrir a boca, como é que a entidade vai falar? Teve uma vez que eu participava de um treinamento para psicografia, e nós criamos a estrutura e tinha que escrever. Não sei se eu contei isso, mas se não quiser eu conto de novo, né? E aí tinha uma pessoa que estava lá e todo mundo psicografando. Ah, eu contei isso. Vou contar de novo. E a entidade lá chegou perto e a pessoa ficou lá. Terminou a reunião, ele não escreveu nem a frase, nem um eu te amo para ele mesmo. E o espírito estava do lado e falou assim, gente, eu estou tentando, mas ele não deixa. Eu já vi em giras, né, de caboclo e tal, o caboclo chegava perto, o médium está aqui, né? E o médium está lá, embiocando. E o caboclo chega aqui, envolve, mas não acontece o transe. Porque o médium bloqueia. Ele questiona muito, ele tem que abrir a boca e deixar vir. Para desse personalismo de querer ser dono de tudo, de querer mandar em tudo. É um processo que você precisa trabalhar. Por isso a mediunidade, ela nos convida a todo momento ao autoconhecimento. Porque eu preciso entender o que é meu e o que é da entidade. Eu preciso perceber aonde eu estou atrapalhando e por quê. E quando eu começo a me tratar, a me acolher com ternura, com amorosidade, eu começo a ficar mais equilibrado e deixar o processo acontecer. No momento que eu sinto o envolvimento, o meu corpo espiritual expande, a entidade já está ali me envolvendo. E eu vou sentir aquela vontade. Deixa eu tomar um gole de água aqui. E ver o que mais eu coloquei que está faltando, se está faltando alguma coisa. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode escrever aí que eu respondo para você. Tá bom? Ai, caiu até aqui. Respondo para você. E aí, eu só olhando aqui meu roteiro, só cortar, ajeitar aqui os meus instrumentos de enxergar, né? Então aqui, questão de uma postura, né? Aconteceu uma vez, quando eu estava no trabalho, e todo mundo sabia, né? O médium trabalhava, eu passei um tempo, uns 2 anos sem trabalhar, eu abandonei, passei aquela fase, né? Eu contei até lá na primeira live. Mas eu estava no trabalho e aí me chamaram, porque a diretora de um departamento desse prédio de 5 andares que eu trabalhava, ela estava em transe com um espírito lá. E aí ela estava dentro do banheiro, colocaram ela dentro do banheiro, ela era advogada, era do jurídico, toda no salto, com o espírito querendo tirar a roupa dela, sair gritando, quebrando tudo. E aí eu cheguei lá e comecei a falar assim, bom dia, tudo bem? Não, nada bem, eu vou acabar com ela, eu vou acabar com você, me tira daqui, blá, 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 eu vou tirar a roupa dela, eu vou fazer ela passar vergonha. Aí peguei assim, meu irmão, é o seguinte... Aí conversei com ele, que não é hora, você está perturbando ela, eu sei que o objetivo é esse, mas não dá, para conversar. E aí me peitou, falei, não, eu vou tirar a roupa dela. Aí eu vi que tinha muita coisa da médium. A médium estava querendo chamar a atenção de alguma forma, eu peguei e falei assim, olha, então se você quer tirar a roupa, então tire. Eu abri a porta do banheiro, pode tirar a roupa e já desça com ela nua. E aproveite e grite. Grite porque chama mais atenção. Se teu objetivo é esse, é colocar ela na vergonha, então envergonhe ela agora. Ele começou a resmungar, você me paga, vou acabar com a tua vida, parará. E se desligou da médium. Ou seja, existem processos que é influência do médium para chamar a atenção. Aí você não dá ibope. Gente, quem é que incorpora sozinho? Isso acontece, tá? Já aconteceu comigo, mas tinha um objetivo. Né? Mas esse povo que fica incorporando para dizer, vou matar o mundo, eu vou te destruir, blá, 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 blá. Ninguém incorpora sozinho para chamar atenção. Sempre tem que ter uma plateia, porque o vaidoso gosta de plateia. O vaidoso gosta de aplausos. Aí depois ele vai reclamar, meu Deus, o que eu fiz na vida? Porque eu faço as coisas e só recebo
traição, quem sabe aquele médico que sofre pra caramba. Minha filha, você já teve o que você queria, que é aplauso. Ainda mais agora com essa onda de Instagram, de Facebook, né? Aí o povo sai colocando direto para aparecer mais ainda. Não são todos, tá? Mas é um grande número. Então, nesse processo, o que acontece? Tá lá o médium em desenvolvimento e o dirigente percebeu que o espírito ou a entidade está gritando muito. Gritando, está agredindo, está fazendo uma coisa que ali não é permitido. Tá? Eu dei um exemplo. Mas lá no meu lugar onde eu treino pode gritar. Beleza, mas eu usei um exemplo. No centro espírita, por exemplo, não pode bater em mesa nem gritar. Se a entidade começar a gritar, o que o dirigente tem que fazer? Ou então, num terreiro, dependendo do que for fazer. Chega lá assim, olha, é o seguinte, chega bem voz baixa no ouvido do médium em transe e fala para a entidade, olha, é o seguinte, fale mais baixo, haja assim, aqui não se faz isso, aqui é assado, para lá com a entidade. Se ela te devolve uma resposta dizendo que não, aí você vai entrar com uma contra-argumentação, que é um tratamento de choque. É um choque mesmo. Você fala com o médium. Você direciona a tua palavra com o nome do médium. Fulano, fulana, você vai apelar, pedir para ele agir. Fala, controle a sua mediunidade, controle o transe, haja assim, haja assado. Com firmeza, não precisa ser grosso. Não. Você conversa. Se você não conseguir com a entidade, vá com o médium. Porque o médium ele pode controlar sim. Não, na minha entender. Tá, então no seu entender. No meu entender pode. Tá? Então existem processos, óbvio, variantes. Então nesse momento, é o que eu vou contar, como eu contei ainda agora. O espírito, ele entra em contato o médium entra num estado de excitação nervosa tão grande que abala seu sistema nervoso central, abala seu sistema simpático e nesse momento a entidade entra em contato com isso, está entrando em contato. Então nesse momento de excitação nervosa, o espírito, a entidade, ela comanda o corpo do médium. É poderoso isso. Você médium sabe disso, que já entrou em transe. Você que ainda vai entrar em transe, a gente vai conversar. Então, a gente sente aquela vontade que não é nossa, é muito forte. Então, provoca esse mal-estar, a perna treme, e às vezes vai para lá e vem para cá e fica tonta e rodopia. E aí a pessoa está aí na educação mediúnica, né? Então tem que acolher, tem que segurar. Porque já aconteceram aquele médio do strike, né? Porque a gente está lá na gira, rodando, tem aquele médio que ele vai girando tanto que ele tem que dar cabeçada nos outros médiuns. Ele só para quando ele derruba alguém. Ninguém é boliche, né? Então precisa segurar aquela criatura, porque está um processo complicado ali. Isso é postura. Tem que ter postura. Então tem que ter esse processo de educação. É respeitar o templo onde está, que existem diretrizes. Mas ninguém falou. Então é um problema de quem está dirigindo. Então nesse momento, fala-se com a entidade, não deu certo, apela para o médium. Aí você chama e provoca um choque, porque na hora que você chama o nome, você desperta, porque na hora que a gente está no transe é como se estivesse entorpecido, gente. E chamou o nome, vai trazendo para a consciência e provoca aquele choque. Ok? Ficou claro aí? Nesse processo do choque, em questão de postura. Deixa eu ver, já comentei isso. Por isso que precisa avaliar. O dirigente, o sacerdote, a sacerdotisa, que está ali dirigindo uma reunião de desenvolvimento, precisa avaliar. Chega com o médico e fala assim, olha, eu notei que as suas comunicações, o seu transe, a sua incorporação, a sua psicografia não foi muito segura. Eu notei muitas nuances suas. O que aconteceu? Como você passou a semana, às vezes é a semana que teve, né? Eu notei que tinha muito de você, que você não se concentrou muito. Porque não é mágica, gente. Você tá lá, aconteceu, virou. Não existe isso. Né? Aí vai falar, aconteceu, virou manchete. Que o pessoal da minha época lembra desse bordão da TV Manchete, né? Então, nessa situação, eu preciso avaliar, conversar com o médium. Olha, você hoje não rendeu legal. O que está acontecendo? Você precisa... você está como? Aí conversa com o médium, ele vai te dizer...
E aí você vai auxiliá-los, você educar a mediunidade. Agora tem o médium, e, gente, médiuns muitos são vaidosos e melindrosos, não aceitam chamadas de atenção. O que eu faço, Tato? Se o médium que eu estou lá faz parte do grupo que eu dirijo, ele tem melindre, o problema é dele, ele que resolva, ele que lute. Porque a gente tem muito médium melindroso. Em centro espírita, terreiro de macumba, eu falo de macumba porque depende da religião, é tudo macumba, né? Eu sou macumbeiro com muito orgulho. Então, assim, tem muito médium melindroso. Fala, olha, você hoje, eu vi que na sua comunicação, eu vi mais de você do que entidade. Não, você está dizendo que eu sou mistificador? Estou. Às vezes a pessoa nem tem intenção de mistificar, mas ela mistifica. Nossa, Tato, me confundiu a cabeça. Que bom. Quando confunde, a gente está gerando o processo nas nossas sinapses neuronais de aprendizado. Então, no momento a pessoa, como é que ela tem intenção de mistificar? Você falou que o mistificador ele tem intenção de enganar, beleza, mas esse não teve. Então ele é mistificador? Falei, gente, se no momento do transe eu sinto o envolvimento, mas eu não sinto aquela impulsão para falar, para gestuar, não está vindo. E aí eu estou fazendo isso sem sentir vontade, eu estou mistificando. Então, às vezes eu quero chamar atenção, eu tenho uma carência, eu quero que as pessoas olhem para mim, eu tenho uma vaidade, então tem muito médium vaidoso. Gente, eu vou repetir uma coisa que eu ouvi há pouco tempo de uma médium, que ela fala que a entidade que vem nela não vem mais ninguém no Brasil. Você tem ideia, eu não sei quantas pessoas, mas hoje, que dia é hoje que eu esqueci? Alguma coisa de agosto. Quantos milhões de brasileiros existem no Brasil? Morando. Quantos macumbeiros? Então, esta médium disse, batendo no peito, que a entidade só vem nela. Ou seja, a gente observa claramente uma vaidade, uma arrogância. Ela é detentora, ela possui aquela entidade, a entidade existe só nela. E mais ninguém. Eu vi muito isso. Muito isso. De médium dizer assim, não, tá virando com aquela entidade. Não, porque no fulano de tal não disse. E tem que dizer? Há muitos médiuns melindrosos e vaidosos. Por isso, quando eu estou em dúvida, quando eu tenho questionamento, o que eu devo fazer, Tato? Além de estudar, insista. Se você já está no exercício da mediunidade, insista. Persista no exercício. Se você ainda não chegou no exercício e está estudando, insista. Persista no estudo. É preciso ter esse processo do treinar, do permitir-se. Quando... Tato, você falou uma coisa aqui que me cutucaram, sobre essa questão do transe, né? Da mistificação, que eu não tenho a intenção. Então eu sou mistificador, mesmo não tendo intenção, quando eu sinto envolvimento mediúnico. E eu estou acelerando as ideias, trazendo essas ideias e construindo o processo, eu não estou sendo médium. O meu transe não está acontecendo profundamente. Porque o que caracteriza o transe, além das sensações, é uma vontade irresistível de falar, de gestuar, você não consegue acompanhar o pensamento, ele é muito rápido, porque ele não é seu. Você é médium daquele pensamento. Ok? Meus queridos, estamos quase no final. Lembrando que isso tudo precisa de pilares. Pilares de sustentação de uma mediunidade eficaz. Por isso que eu estou preparando essa série especialíssima para vocês, que eu estabeleci lá, organizei, entendi, e não criei, como eu falo, meu papel aqui como médium, como alguém que está falando sobre mediunidade, não é inventar roda. Eu não sou a primeira nem a última palavra sobre mediunidade, mas apenas alguém transmitindo conhecimento com a vivência que eu tenho. E algo que eu montei lá em 2010, né, que estou trazendo essas reflexões para vocês. Então, assim, nesse processo todo, tem esses pilares que são importantíssimos para uma mediunidade
com eficácia. Por isso eu organizei nessa série especial. E me acompanha também no meu canal do Telegram. Seja bem-vindo ao canal do Telegram, onde eu estou colocando conteúdos lá, dicas, às vezes informações que eu não coloco aqui, me vem uma intuição, alguma coisa assim, e eu vou colocar lá no canal, vou gravar vídeos rápidos, para o médium, é de médium para médium, um canal Mediunidade no Telegram, onde eu encontro o Tato. Tem na minha página no Facebook e tem na minha bio no Instagram. É só você clicar lá na página do Facebook Saiba Mais e na bio do Instagram, clica lá. Então, gente, quando vai ser essa série? Meu querido, ótimo por me lembrar. Essa série é agora, semana que vem, na sexta, sábado e domingo, ok? Então a gente vai ter mais uma live terça-feira da série de médium para médium e aí série especial sexta, sábado e domingo da semana que vem, que eu vou te aguardar, vai ser maravilhoso. E quem está no meu canal recebe o aviso em primeiro lugar. Pá! Os médiuns estão lá. Nós estamos fazendo um grupo de médiuns para estudo, para compartilhar. E qualquer dúvida que você tiver, manda um direct pelo Instagram, manda uma mensagem pelo WhatsApp, que eu vou ter muito prazer em te responder. Se não responder na hora, porque eu estou incorporado, não é brincadeira. Eu estou em alguma atividade, mas eu vou responder. Quando vai ser essa série? Qual dia? Olha, vamos lá, semana que vem. Cadê a minha agenda? Que eu perdi no meu horário, no meu calendário, né? Não sei nem onde está aqui. Eu não lembro. Cadê o calendário, gente? Alguém me ajuda aí. Semana que vem, sexta, sábado e domingo. Cadê? Eu só estou tentando achar aqui. É porque eu estou com esse envolvimento, né? Aquela desculpa. Para poder falar a data para vocês. Eu não estou achando meu calendário aqui. Eu joguei em algum canto do universo. Gente, sexta, sábado e domingo da semana que vem. Alguém me dá um help? Muito obrigado, Wagner. 28, 29 e 30 da semana desse mês, né? Da semana que vem é ótimo. Então, 28, 29 e 30, série especial sobre mediunidade, com esses pilares que são importantíssimos para uma mediunidade com eficácia. Então, meu querido médium, aceita que dói menos. Reflete na tua relação com a mediunidade. Reflete no papel dela na tua vida. Ela é uma faculdade como qualquer outra, mas que ela tem um papel de diferença para nós, seres encarnados. Ela vai nos auxiliar a trabalhar. É um trabalho que tem um enobrecimento, de engrandecer, de cuidar da gente e de outras pessoas. Porque imagina você ceder o teu corpo para que uma força espiritual venha para ajudar outra pessoa, você está renunciando um tempo seu nessa vida. Isso faz parte de um processo de renúncia, de uma certa abnegação, de um comprometimento com a terapêutica de si mesmo e do outro. Então é uma coisa que você assumiu antes de reencarnar. A gente não é anjinho de candura não, né? Então nós temos nossos processos de ajuste, outros comprometimentos diversos. Então, meus queridos, olha quem está aqui, bom dia meu querido Marcos. Então a gente está finalizando essa live. Se você tiver mais alguma dúvida, manda esse direct para mim. O que eu gostaria de trazer muito a respeito nessa live de hoje, de postura e dúvida, é que dúvidas sempre vão existir. Mas se dúvidas estão te perturbando muito, muitas delas podem ser sanadas. No momento certo, no ambiente certo, com a pessoa certa. Estude-se. Outra coisa a respeito de postura. Infelizmente, a gente observa uma palhaçada acontecendo em muitos templos. Muito personalismo, muita vaidade, muita mistificação. Cada um vai seguir o seu rumo e ao tempo certo vai aprender. Tem muita gente que gosta de ser enganada, né? E tem gente que, infelizmente, não tem conhecimento e aí pega na sua ignorância por aqueles, né,
aqueles que têm a intenção de enganar. O objetivo maior nosso é que a gente se relacione bem com a nossa mediunidade, entender bem esse processo, seja ela de incorporação, de evidência, seja ela no meu trabalho, na minha profissão, porque, gente, a gente quando é médium, a gente é médium 24 horas por dia, em todo lugar, em todo instante, a todo instante. Isso não quer dizer que eu tenho que estar dizendo para os outros o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu sinto, mesmo porque isso sou eu. Né? Dependendo do médium, a gente percebe as coisas diferentes. Você precisa ter ética. Então, te aguardo na live de terça-feira, onde nós vamos falar sobre segurança e ética mediúnica. Então, como é que eu posso me sentir seguro? Qual é que segurança é essa que me traz? E outros questionamentos que a gente vai trazer. Eu sempre gosto de trazer questionamento, porque a gente só aprende quando a gente forma o pensamento, não quando alguém chega e somente fala. Então, médium, te aguardo no meu canal Telegram, no Instagram, no Facebook, a terça-feira que vem, às 8 horas da manhã, e na sexta, 28, 29 e 30, a nossa série especial dos 4 pilares para a mediunidade com eficácia. Obrigado, meus queridos. Deixa dar tempo aqui, o Instagram não gritou. Priscila, minha amiga de Manaus, de todo lugar, né? Mas minha amiga lá de Manaus, um beijo, te amo. Vainer, meu amigo, te amo, obrigado. Tem Mariângeles, Sil Galioto, obrigado. Qual horário em Portugal? Anabela de Portugal, muito obrigado pela sua participação. Olha, vai ser sempre às 8 horas da manhã, Ana. Então, 8 horas, eu acho que aí em Portugal são 4 horas a mais, né? 8, 9, 10, 11, acho que 11 horas. Eu vou te mandar uma mensagem inbox, tá bom? Mas aqui no Brasil, às 8 horas da manhã, no horário de Brasília. E aí eu vou verificar o horário daí, tá? Quem mais? Deixa eu ver, que dá tempo de falar. Marcos Tribuzzi, meu querido amigo de Manaus. Quanto tempo que a gente não se vê fisicamente. Um abraço, obrigado pelo carinho, obrigado pela presença de vocês, que tiraram tempo da sexta-feira de vocês para me ouvir e para pensar junto sobre mediunidade. Lembrando que aí com você não está só. Existem outras mentes, outros seres que também estão aprendendo junto. Esse aprendizado é muito maior do que a gente imagina. Te aguardo no canal Telegram, na terça-feira que vem também, na próxima live, às 8 horas, no horário de Brasília. Um beijo e vamos continuar junto de médium para médium. Tchau, tchau. Vive Catimbau, beijo! Obrigado por vir.